Amigos internautas, amigos da Web TV Fronteira Noroeste e do programa Visão. O programa Visão abriu um debate sobre a questão da violência, já faz alguns dias aqui, sobretudo da violência contra a mulher, e temos conversado com profissionais de áreas afins com este problema, este fenômeno social, na verdade, que ora o Brasil enfrenta. Hoje vamos conversar com a doutora Márcia Regina Schultz, que é advogada, formada no curso de Direito da FEMA, na área civil, criminal e direito médico. Tem pós-graduação em Direito Penal e Criminologia na Uninter e Direito Médico Médico e de Saúde na UBRA. Márcia Schultz também atua como professora. Tudo bem, Márcia? Tudo bem, Vitor. É um prazer imenso estar aqui. Estou muito feliz pelo convite e vamos então conversar um pouco sobre esse assunto tão importante, né, para a sociedade. Com certeza, com certeza. Essa é uma conversa muito útil, talvez, para muita gente também. Primeira pergunta, então, Márcia. Na condição de advogada nesta área, como você está vendo atual momento com sucessivos feminicídios, né? Como advogada, eu posso dizer para ti que houve um aumento dessa violência moral, física, psicológica de homens contra as mulheres. Principalmente agora durante a pandemia, alguns familiares tiveram que ficar mais tempo juntos, né? A questão econômica pesa bastante. Sim. Mas eu acho que cabe salientar também aqui que a violência doméstica, a vítima é sempre a mulher, o gênero feminino. Mas o agressor também pode ser o gênero feminino, então seria agressor masculino e feminino. Pode ser uma filha contra a mãe, ou a mãe contra a filha, uma sobrinha contra a tia, ou contra as avós, né? Então cabe salientar isso também dentro dessa violência doméstica. Mas sempre sai perdendo maior, considerando a questão de força, o elemento feminino. O gênero feminino. A Lei Maria da Penha, no linguajar mais popular, violência doméstica, que né? Nós vamos falar daqui um pouco também. Ela tem como o suporte a vítima que gênero feminino. Ok. Assim, como forma de conter a violência e o aumento dos crimes, tem uma corrente de pessoas que defende a pena de morte, onde eu também me incluo. Qual é a tua opinião? A minha opinião, dos estudos que a gente faz, né, assim, observando também a sociedade em geral, o mundo, né, locais onde já tem a pena de morte, a minha opinião é que teria que ter um olhar diferenciado para o Brasil. Nós somos um país diferente. Em alguns países que já têm a pena de morte, eles perceberam que o custo da pena de morte é muito alto para o país, né, porque depois da condenação que a pessoa vai condenada a pena de morte, ela fica em torno ainda no corredor da morte, como eles chamam, de 20 a 25 anos sob tutela do Estado. Sim. Quem é esse Estado? Somos nós, dando condições mínimas. Não é imediato. Não né? é imediato. Por que isso? Porque pode vir algumas diferenças na defesa, pode surgir novas provas e, de repente... Até inocentar a pessoa. Tem um programa Inocente nos Estados Unidos que já conseguiu provar algumas pessoas que foram para o corredor da morte e eram inocentes. Então, há um olhar diferenciado. A minha opinião é não a pena de morte, mas sim o trabalho, né? Tem que trabalhar. Você defende que essa pessoa trabalhe arduamente. Trabalhe para se sustentar no presídio, trabalhe para sustentar as famílias aqui fora, produza. Porque se tu for ver a massa carcerária no Brasil hoje, são jovens, sua grande maioria. Uma população produtora, que produz ainda, né? O estudo e o trabalho. Mas, Márcia, assim... e esses crimes hediondos, né? Nós tivemos agora aqui 2 crimes brutais, né? Aí as pessoas ficam pensando, puxa vida, essa pessoa que fez isso talvez não merecesse continuar viva, né?
nesses casos de um transtorno, né, quando se há uma percepção de um transtorno, que essa pessoa inclua aqui os estupradores também, né, que não tem uma cura, vamos dizer assim, nesses casos um sistema perpétuo de prisão, né? Porque são pessoas que você percebe junto com toda uma análise clínica que não podem conviver na sociedade. Teoricamente não teria mais chance, né? Não convive em sociedade, não consegue conviver em sociedade. Ok. E aí agora vendo numa perspectiva de ajudar na proteção da mulher, né? Entre os instrumentos que hoje se fala para a autoproteção da mulher, o spray de pimenta pode ser uma delas, segundo alguns, parece que até tem uma lei já, né, no Tem Congresso. um projeto de lei, uma PL, eu trouxe aqui o nome do deputado, que a gente precisa dar o nome de quem traz busca as alterações, né? Tudo bem. O deputado Eduardo Fonte, de Pernambuco, ele tem uma PL 632, em que mulheres a partir de 18 anos poderiam, então, usar o spray de pimenta e também a arma de eletrochoque. Ela está anexada à PL 161, também de 2019, que vai determinar como vender, então, esses dois equipamentos, né? Porque temos que saber como vai ser vendido isso. Será que vai precisar de um teste psicológico antes para comprar ou não? Porque essas duas PLs alteram o Estatuto do Desarmamento. Faria alteração no Estatuto do Desarmamento. Porque não deixam de ser armas, né? Sim. Uma mais forte que a outra, né? O eletrochoque seria mais... O eletrochoque, dependendo o indivíduo, vai matar assim como arma também, né? Porque Mas o spray não, né? O spray... O de pimenta não. Eu nunca tive spray de pimenta, né? Mas diz que arde bastante os olhos e deixa a pessoa um pouco desnorteada. Desnorteada, né? A gente, pelo que já leu, já viu, então imobiliza por um tempo e dá chance da pessoa escapar, né? Fazer alguma... a gente sabe que isso aí, de repente, cria uma raiva maior ainda do agressor, né? Porque nós temos aquele problema dos stalkers, né? Que são as pessoas que perseguem as outras, mesmo depois do relacionamento ter acabado. Então, pode ser que ela se sinta mais raivosa ainda. Mas a qualquer ameaça, né? Qualquer não que você vai dizer para o agressor, dependendo o transtorno que ele tem ou o sentimento de raiva que ele imbui nele mesmo sobre aquela pessoa, ele vai sempre querer fazer mais, né? Prejudicar mais ainda essa pessoa, de alguma forma, né? Pois é. Bom, vamos fazer um pouquinho de resgate histórico aí, né? Nessa questão de uniões, de relacionamento, casamento, etc. e tal. No fim da década de 70, a gente tem feito para outros também nessa pergunta. Vamos lá. O Congresso brasileiro aprovou a lei do divórcio, que não existia no Brasil, existiu o desquite. Mas essa lei permitia apenas a possibilidade de uma nova união. Depois, com a nova Constituição, no final da década de 80, a lei foi alterada, saímos de um ponto para outro extremo, de possibilidade de múltiplas separações, de novas uniões e a possibilidade também de desestruturação familiar cada vez mais abrangente. Isso é um fenômeno que acabou acontecendo, está acontecendo. O que você pensa disso? Como advogada, professora, tia, irmã e assim por diante, né? O que eu observo? Que a sociedade ela teve uma alteração muito grande com vamos dizer assim, essas alterações legislativas, né? A própria Lei Maria da Penha ela é uma lei muito nova e ela só teve resultado, ela veio à tona quando a Maria da Penha denuncia o Brasil na Corte Interamericana dos Direitos Humanos. A Corte Interamericana condena o Brasil a providenciar uma lei que ajude na segurança das mulheres, né? Até então isso não existia, quando há essa condenação internacional. E o que a gente percebe no dia a dia, no trabalho? Que essas alterações fizeram com que nós tivemos eu creio também junto com a tecnologia, o pensamento de Bauman, da sociedade líquida, do amor líquido, das coisas serem mais supérfluas, é mais fácil, descartável, Sim, eu te descarto. E fazer com que essas relações começaram a ficar assim também, as próprias relações descartáveis, né? Então hoje eu tenho um companheiro, amanhã eu tenho outro, e isso começa a transformar essas famílias. Sim.
Pois é, mas enfim, isso está aí, né? É um quadro que cresceu, um processo que cresceu no Brasil, né? Eu também te faço uma segunda pergunta em cima desse mesmo tema. Os meios de comunicação não contribuíram muito para isso? Bastante, né? Porque você pode observar... Novelas, seriados... Exato. Quando a gente começa a observar não só os jovens, Estimula muito separação e também a traição, né? Então... É fácil, eu vou trocar, porque eu não te quero mais, eu não quero resolver os problemas. E alguns problemas, às vezes, só no diálogo a gente consegue resolver, sim, a gente consegue trazer isso mais para dentro de casa, porque há que se pensar nas crianças, né? Sempre é preciso pensar nos filhos, claro, nessas crianças, porque a gente aprende como? Pela observação. Então, se eu observo a agressão, eu também vou fazer ela. Pois é, sobretudo aqueles que têm filhos, né, em comum. Principalmente, né? As crianças aprendem através dessa observação. Elas repetem isso. Uhum. Pois é, e as medidas... E aí, voltando de novo para essa situação, muitas vezes encurralada, vamos dizer assim, da mulher, do ponto de vista do risco da violência. As medidas protetivas e o uso da Lei Maria da Penha ajudaram no processo de entender o sofrimento da mulher, imaginamos, e também na tentativa de fazer o agressor pagar por suas ações de violência. Isso acontece, está acontecendo? A lei, ela é muito boa. O que às vezes falta é contingente, né? Pessoas para ajudar nessa fiscalização. Nós aqui temos a Patrulha da Maria da Penha, que faz um excelente trabalho de fiscalização, de visitas para ver como estão as mulheres, como é que estão essas crianças. Temos na Delegacia de Polícia também agora a sala especial para atendimento dessas mulheres vítimas de agressão. Então, se tem todo um trabalho para que essa mulher consiga transportar toda essa tristeza, porque isso é uma dor, né? E é preciso lembrar as mulheres, as meninas, as jovens, as pessoas mais velhas, que todas as agressões são, em relação ao gênero feminino, são importantes de serem notadas, porque é um ciclo vicioso, e esse ciclo vicioso vai começar com pequenas agressões que parecem piada, mas não são, né? Chamar de gordo, dar uma risadinha, e daqui a pouco vai aumentando essa potencialidade da agressão e acaba virando. Eu sempre digo que quando chega na delegacia de polícia ou no judiciário, já tomou uma proporção que podia ter sido evitado num bom anteriormente, né? Quando a mulher, essa desestrutura familiar acontece, a gente consegue perceber que a mulher acaba ela também se sentindo culpada por aquela relação. E ela precisa entender que não é buscar um culpado, mas sim uma solução para esse problema. Quando se fala em proteção à mulher, é preciso que quando o juiz determina esse afastamento, é o afastamento real. Não é chamar no WhatsApp, não é chamar no Facebook, não é mandar cartinha, é afastamento total. No momento que a mulher aceita essa mensagem... Total, real e virtual. Totalmente. Se ela aceita, ela também descumpre a ordem judicial. Então, ela não pode ter esse contato. Na hora, ela determina nem que seja um terceiro, então, para ter o contato com o caso de filhos ou pensão, alguma coisa assim. Sim. Mas esse contato não pode existir, porque ela também está infringindo nessa determinação judicial. É afastamento mesmo. Pois é, e essas situações que cresceram muito no Brasil nos últimos anos, agora houve uma iniciativa até achei que era do governo de São Paulo, mas é do Ministério Público de São Paulo, né? Você também está sabendo de que eles lá criaram uma cartilha que orienta as mulheres numa nova relação, orienta no sentido de conhecer com quem está se aproximando, né? Você deve ter tomado conhecimento, se você puder falar um pouco sobre isso. Isso seria uma coisa de disseminar, quem sabe, no Brasil? Mas programas como o teu, parabéns, que vêm à tona e trazem esse debate, porque é necessário esse debate social. É uma cultura que está imbuída em nós, mas que nós podemos melhorar. Uma cultura leva 50 anos para ser alterada. E podemos, quando? Quando a gente começa a debater, começa a dialogar e começa se policiar todos os dias, né? Essa cartilha que tu se refere é uma das melhores cartilhas que eu já vi feitas
para o combate da violência doméstica. Porque ela é muito autoexplicativa. Que deveria, quem sabe, ser já uma iniciativa federal, né? Exatamente. Ela é muito bem explicada, num linguajar Tomei conhecimento popular. dela também. Tomei conhecimento. Bem popular, com desenhos. Se não me engano, 24 páginas. É pouco, porque às vezes assim, ó, você fala com a pessoa, mas se você usa uma palavra muito técnica e o conhecimento escolar dela é um pouco menor, você não consegue internalizar, né? Isso. Você não consegue fazer com que ela compreenda aquilo. Isso. Então, às vezes um desenho, às vezes pegar a própria situação e mostrar para ela a situação dela por fora, como é dela, ela se olhando de fora, ela consegue internalizar melhor. É uma cartilha excelente, pode entrar em contato comigo, eu passo o link, mas é muito bem explicada. De todas as cartilhas que eu já vi, ela é uma cartilha em que fala principalmente sobre o agressor, né? Porque o agressor, quais são os sinais que o agressor te dá? E esse agressor, ele pode começar já a dar sinais já quando criança. Sim, né? sim. Lá na adolescência. Sim, e a mulher tem a chance, no início já da relação, de perceber se essa pessoa se enquadra nessa... Eu acho que um dos primeiros sinais que a gente já pode ver... O que diminui, não sei em que percentual, eu acho, a possibilidade dela vir... você já não entrar tanto no relacionamento quando você nota que a pessoa já é mais agressiva, né? Sim. É bater porta, é jogar coisa no chão, é não ter paciência com os próprios filhos, né? Ou não ter paciência com... Você já começa a ver isso como é que um homem trata a mãe dele, né? Acho que começando essa análise por aí, como ele trata a mãe dele, como ele trata as irmãs deles, as primas deles, as amigas dele. Quais são as falas que ele fala sobre essas mulheres, até na própria rede social, né? Quais são os comentários que ele deixa lá, né? Por que ele deixou aquele comentário, né? Eu acho que esses primeiros sinais já mostram que essa pessoa tem ela tem um desejo de poder sobre o gênero, né? Sobre o outro. Né? Porque o agressor geralmente é isso, ele quer ter o poder sobre o gênero feminino. Sim, pois é, mas, né, Márcia, assim, ó, doutora Márcia, a gente vendo que isso é uma coisa que parece ser muito boa, que introduziram, que colocaram lá em São Paulo, isso poderia se transformar, quem sabe, numa iniciativa federal, mas haveria de os agentes e os entes públicos, né, as autoridades, concordar nisso aí, quem sabe assumir essa ideia, né, para ela disseminar mesmo e ser um instrumento de conscientização. Exatamente. O governo federal poderia efetivar mais, né, com mais atitudes. Nós somos uma população muito grande, nós temos que lembrar também que nós somos um país muito novo. Né? Nós somos um país que ainda engatinha. Eu sempre digo que a gente ainda é um bebê perto de outros países, né? Claro. Então, quando as políticas públicas, porque no meu modo de ver as coisas, a violência doméstica, ela é um problema de saúde pública. Antes de ser problema de polícia, ela é um problema de saúde pública. Com certeza. Quem é esse agressor? Com certeza. Quais são os problemas que ele tem? Com certeza. Até porque isso tem repercussão na saúde. Né? Exato, na saúde do agressor, da vítima e das famílias, né? Das crianças, dos avós, dos pais, de toda a família. Irritabilidade, ansiedade, dificuldade de aprendizagem e assim por diante. Claro, né? As crianças vão para a escola cheia, a cabeça totalmente confusa. Então, quando você trata as coisas lá na raiz, vendo como uma questão de saúde pública, você diminuiria muito a questão da polícia, a questão do judiciário. Claro. Se tratar a violência doméstica como uma questão de saúde pública. Com certeza, né? Bom, agora sim, algo mais filosófico. Vamos lá. O mundo e as sociedades passaram por transformações ao longo do tempo. Aqui no Brasil, no campo da educação, aboliram-se matérias importantes no currículo escolar, como a filosofia e a moral e cívica, e até mesmo a disciplina de religião em muitas escolas, enfim, algumas ainda têm, é claro. Isto tirou, na minha opinião, tirou a possibilidade, creio que de muitos, de as pessoas pensarem no aperfeiçoamento humano, na formação do seu caráter e até mesmo da espiritualidade. Muitos pensam assim e entendem que isso é causa de muitos problemas. Qual é a tua opinião sobre isso? A minha opinião sobre a filosofia... Essa retirada fica no cantinho aí, isso existe. Ciências humanas, né? Exato.
Quando a gente fala de filosofia, de ciências humanas, a gente fala da gente, né? Do ser. homem, do ser humano, né? De quem eu sou. Quem eu sou, quem é o outro, eu preciso me reconhecer no outro para saber quem eu sou, quem é a nossa história, quem somos nós, de onde é que viemos, né? Para onde queremos ir. Quando eu retiro a filosofia, que é o fazer pensar, quando eu retiro o crer em algo independente de religião, eu faço com que as pessoas se tornem o seu pior, mais... como é que eu não consegui achar a palavra agora... Os seus primórdios da humanidade, vamos dizer assim, né? Ela retorna a agressividade, porque eu preciso temer algo, né? Mas esse temer algo não é porque eu vou ser castigado. Eu preciso saber e me reconhecer no outro como ser humano, como irmão, como algumas religiões dizem, né? E para isso ele precisa ser respeitado. Ele tem limites, eu tenho limites, e eu posso aceitar aquilo que ele não concorda e nós vamos viver tranquilamente. Nós podemos... E quem traz isso para nós? A filosofia, a religião e as ciências humanas. Quando eu trabalho numa aula de ciências humanas sobre sociedade, eu vou trazer a história dessa sociedade, a cultura da sociedade. Porque eu sempre digo que nós somos resultados do ontem. E eu preciso conhecer esse ontem para saber se eu estou indo no caminho certo ou se nós estamos piorando. Pois é, isso deveria ter permanecido como um trunfo da educação, né? Exato. Do sistema de educação no Brasil, no caso. O Brasil ainda tem esse pensamento de que a educação não é tão necessária assim, né? Mas a educação, em todos os seus segmentos, ela é necessária, desde lá da tenra idade até a faculdade. E quando eu tenho conhecimento, eu tenho discernimento. Se eu tenho discernimento, eu consigo colocar cada coisa no seu lugar. Pois é, e aí não está se pensando até no gasto público, né? Por exemplo, assim, em não tendo ou não investindo e valorizando essas ciências humanas, essas disciplinas nessa área aí, vem todo um problema social de pessoas que têm uma formação errada, distorcida no seu caráter e tudo, e depois vem a violência, e daí já é polícia, é prisão, é um gasto que de repente poderia ser totalmente eliminado se antes houvesse um tratamento mais adequado das pessoas, né? Perfeito. Se economizaria. Muito. Porque se tu trata a violência doméstica como questão de saúde pública, tu trata desde o início, evita a polícia, evita o processo judicial, evita vários outros transtornos no resto da família, né? Porque vai desenvolver transtornos. Tantas outras consequências, né? Que normalmente hoje estão acontecendo, salta de um ponto para o outro. Inclusive econômicas, né? Porque a mulher que é vítima da violência doméstica, ela se sente incapaz, inclusive, de empreender. Sim, com certeza. Então, se eu me considero forte, eu sou empreendedora, eu posso ajudar na economia. Claro. E são todos trabalhando... Do casal, da família, né? Exato. E lamentável, mas está aí a situação assim. Bom, outra pergunta então aqui. Essa está mais curta. O tempo moderno está trazendo uma facilidade enorme de se comunicar, empoderando a internet e priorizando muito a virtualidade. Estamos nos distanciando muito do real, do tete-a-tete, do olho no olho? Sim, estamos... Isso está dentro, está ligado com o que tu falou antes. Que eu não te quero mais, o que eu faço quando eu estou na internet? Eu te bloqueio. Seja amizade, seja relacionamento, né? Sim. Eu vou lá e te bloqueio, mas na vida real não tem como bloquear a pessoa, não tem nada que desliga a pessoa do nada, né? Então, essa questão do real e do virtual, ela tá meio que se juntando e é preciso separar um pouco isso, né? Essas relações, até um pouco tempo atrás, o ser humano é muito inventivo, né? Ele cria muito, ele inventa as coisas. Então, até um pouco tempo atrás, a gente não pensava em estupro virtual. Hoje já está... Quem diria, né? Já é um crime, né, que já se percebe na legislação e já se percebe no mundo. Quem diria? Quando você começa a misturar muito o virtual com o real, você começa a perder a
percepção da vida, né? Do que realmente vale, do que tem valor a você. E as relações, elas só têm valor quando elas são fortes, né? Quando há um respeito, quando há um diálogo, quando há uma conversa, quando há uma superação de problemas. E hoje a gente, Bauman, né? Como eu vou repetir, Bauman já dizia, sociedade líquida, amor líquido, baseado na observação dele das redes sociais. Né, desse mundo virtual, porque hoje você não sai do lugar e viaja o mundo, né? Sim. Você consegue ir para qualquer lugar, você conhece muito. E na tua opinião, como é que deveria ser usada a rede social? Como tudo na vida, cautela, muita cautela. A rede social é ótima, eu sou uma que usa muito a rede social. É muito bom a rede social, mas é preciso da educação para me ensinar a peneirar o que é bom ali e o que não é bom. Né? Há uma cautela em tudo que se vai fazer. Não se entregar tanto a essas conversas nas redes sociais. Né? Agora um alerta. Não publicar tanto a sua vida íntima e pessoal, quem é parente, quem não é, o que faz, onde é que vai, o que deixa de fazer. Diminuir um pouco isso, né? Para que você, de cara, não se mostre tão aberto assim a esse outro que você ainda não conhece. Que daqui a pouco você vai botar para dentro de casa. Né? A gente percebe muitas pessoas trocando de companheiros muito rapidamente e esquece de pensar como que esse filho dentro de casa, de outros relacionamentos, está se sentindo com essa troca de parceiros e parceiras, isso é uma pais e mães, né? Muito preocupante. Eu me apego a um e daqui a pouco a mãe não quer mais, ou o pai não quer mais aquela companheira. E como fica a cabeça dessa criança? Automaticamente, quando ela for adulta, ela vai fazer o mesmo, ela vai repetir o mesmo. O que ela vai pensar? O primeiro não que tu me disse, eu já troco, porque foi assim que eu aprendi. Que eu não posso resolver, eu tenho que ficar trocando. Isso atrapalha bastante no desenvolvimento dessas crianças. Pois é, mas a gente já imagina ali, por exemplo, Instagram, Facebook, mas o WhatsApp também, ele está criando e criou em nós essa necessidade de toda hora estar olhando o celular, né? Para ver mensagem. Então, praticamente, com isso a gente vai se automatizando e perdendo a nossa essência, né? De viver Estamos viciados. O real, aquilo que antigamente mais... Hoje a gente não pode mais estar tão próximo, né? Por enquanto. Isso é um detalhe por causa da pandemia. Mas nada substitui o olho no olho. Sim, né? sim. Nada substitui conhecer as pessoas mais intimamente. Esse virtual, ele é bom, mas é preciso diminuir um pouco, desligar um pouco a internet. Precisa, né? A gente está muito viciado nisso aí. Isso atrapalha também em outras questões, né? Você falou há pouco, mencionou a pandemia, então uma pergunta que eu te faço, tu viu, tá vendo nela também algumas coisas positivas? Ou só o negativo? No começo eu achava que sim, que nós íamos melhorar um pouco. Eu ainda percebo que nós passamos por uma alteração muito grande na sociedade e no mundo globalizado. Estamos ainda pensando só no eu e não no todo. Ainda acho que nós vamos ter que passar por outras questões econômicas e sociais mundiais para nós podermos compreendermos que dependemos um dos outros. Houve um aumento muito grande de março para cá, que eu diria de pessoas me chamando para questões de divórcio. Então você vê ainda que há um egocentrismo. Né? Eu vou me separar, eu quero me divorciar e eu quero os meus bens. Não é nem você. Eu não interesso o outro. Eu quero os bens, eu quero saber dos bens. Em alguns casos, nem os filhos não interessam mais nessa separação. E sim o egocentrismo, né? E aí predominando o materialismo. O materialismo, em todas as hipóteses. Eu acredito que algumas pessoas, sim, vão melhorar, mas não vai ser a grande maioria, não. Infelizmente, às vezes precisaria haver uma guerra, né? Um derramamento de sangue. Dizem que povos que sofreram já grandes transformações com guerras, né? Eles têm mais esse senso de pois é, mas união. Não sei se tu pratica alguma religião, uma questão tua com o espiritual, mas eu acredito, pelo menos, que a gente talvez esteja indo para um fim. Tu acredita que poderíamos estar num caminho de ir para um fim? Porque até uma das profecias de Jesus Cristo
foi de que nos últimos tempos acontecerão coisas espantosas, que estão acontecendo muito, que a gente não tem nem explicação, a gente fica sem ação, né? Como isso que aconteceu aqui, mas estão acontecendo tantas coisas no mundo. Então, daí, com isso, tu fica meio que desarmado, tu não cria esse sentimento de esperança, né, de um mundo melhor, ou tu acha que ainda é possível? Não, eu tenho esperança num mundo melhor, e que nós estamos, sim, passando por uma transformação mundial. E isso até os sociólogos dizem. Se pensou muito na economia, gerar e fazer as pessoas para trabalhar, sem o pensar, sem o olhar, sem o querer o outro como a si mesmo, né? Ver o outro em si mesmo. E eu acredito nessa transformação. Nós estamos sim nos transformando como sociedade globalizada. E nós precisamos desse sofrimento. Mas nós estamos dentro de uma sociedade de consumo, né? Extremamente. Que eu, na verdade, classifico como sociedade urbana, né? Tu vive numa cidade, tu vai precisar primeiro consumir para sobreviver, mas depois vem toda a propaganda para tu consumir até aquilo que não é necessário. Exato. E isso aí se configura e se consolida a sociedade de consumo, que uns dizem, inclusive, alguns pensadores dizem que uma das ideias de desestruturar a sociedade no aspecto familiar é justamente para exacerbar o individualismo e, consequentemente, ter mais gente comprando o que vem ao encontro da ideia de vender. Exato. Do econômico. Né? Vamos botar para vender, vamos gerar uma falsa felicidade através dessa venda, porque através dessa propaganda. Porque as pessoas vivendo individualmente, elas não pensam muito. Se tu tá em grupo, tu tá com mais de uma pessoa, ou com mais de uma pessoa, tu pensa melhor no que tu vai fazer. Realmente, a sociedade tá virada pro consumo. E a gente já ensina até as crianças, né? Porque tu pergunta alguma coisa, e tu pode ver isso tanto na internet como na televisão, essa necessidade de comprar coisas que realmente às vezes não precisam. Isso. Né? E a espiritualidade, ela vem e diz o que é necessário para ti. Exato, né? Exato. Mahatma Gandhi diz assim, vai lá no teu armário, e se tu tem uma peça lá que tu não usou no último ano todo, nos últimos 365 dias, doa. E nem compra outra, porque é sinal que tu não precisou. Claro. E é mais ou menos esse pensamento que traz a religiosidade, e a religiosidade diz, fala um pouquinho, até onde tu tem condições de gastar, porque as pessoas gastam além do que elas poderiam. Exato. E isso traz consequências dentro de casa. Com certeza. E consequências imensas, porque o que tu gastou, nós não temos como pagar, e já começa a briga, já começa a discussão, e as crianças cada vez querem mais. Porque a propaganda ela é boa até o ponto que ela explica um produto, que ela enfatiza a importância, de repente a necessidade daquele produto. O problema é quando ela perpassa isso e as pessoas entendem isso como uma coisa que deva ser imediatamente adquirida. E uma coisa que nos chama a atenção, olha na rede social, no Facebook. Quem é que tá triste lá, né? Você não encontra uma pessoa triste lá, a não sei quando falecer alguém da família, a pessoa bota de luto, né? Todo mundo bem, Tá sempre todo mundo faceiro, muito feliz, aquele sorrisão, como se a vida fosse assim. Então tu também acaba ajudando a vender uma falsa percepção pro outro, né? Exato. Tu alimenta, eu comprei um anel, vou postar lá na rede social, olha como meu anel, que lindo. Sim, porque hoje é demais a questão da imagem, né? A imagem. Se elegeu a imagem, as fotos hoje são uma coisa que... o Instagram, eu acho que é um meio para isso aí muito forte. Nada contra, mas... o próprio Instagram, né, ele também andou mudando as políticas dele, porque ele viu que ele estava exagerando na divulgação da beleza extrema, da pessoa perfeita. E da superficialidade. E da superficialidade, é verdade. Então tá. Eu acho que a gente poderia até discorrer mais ainda sobre alguma das perguntas aqui, mas eu acho que já foi... muito interessante, bem didático. Eu vou deixar para ti assim, te colocar assim, que você passasse para nós uma mensagem final do que você preconiza como ideal de sociedade a partir de ações governamentais. Estou te colocando uma pergunta bem... Mas fica à vontade para falar daquilo que tu deseja, em termos de Brasil, daquilo que tu tem esperança. Precisamos melhorar o diálogo, né? A conversa.
o escutar o Isso outro. que tu é advogada, né? E a advogada geralmente tem que defender só um lado. Exato, o advogado é, né, quem contratou, né? Te botei numa fria. Mas assim, o próprio judiciário, ele insiste muito na mediação do conflito. Evitar, porque um processo ele é dolorido aqui, economicamente, e aqui. Ele é muito dolorido, Muito né? dolorido. Ele leva anos, ele leva muito tempo para acontecer e demanda de muitas situações. Então, quando você media o conflito, o que é mediar um conflito? É você entender que você não vai ganhar nem perder, não tem ganhador e perdedor. A gente acordou aquilo ali, que assim vai ser e é bom para os dois lados. A busca dessa mediação, e a grande maioria dos advogados hoje tem como dever social ajudar na mediação do conflito. O advogado tem esse dever social hoje. Quanto a questões estatais, vamos dizer assim, né, a União, estados e municípios, trazer a população, dar muito enfoque à educação desde o início, trazer para dentro dessa educação esse tipo de debate, já buscar reconhecer o outro dentro da escola, que eu tiro de uma família agressora um jovem ou uma jovem agressores, boto para dentro da conversa na educação e consigo levar ele para a sociedade uma pessoa melhor. Sim. E daí eu vou lá e trato aquela família. E termino por ali aquela questão cultural da agressão. A educação em primeiro lugar. Não por ser professora, mas a educação é o que modifica uma sociedade. Qual é a disciplina? Eu dou aula de Direito, Legislação e Ética Profissional. Que é outro tema bem interessante. Bem interessante. E a educação, meu Deus do céu, como deveria receber investimento no Brasil? Muito mais do que ela recebe. Ela recebe muito pouco. Veja o exemplo da Coreia do Sul, né, que investiu maciçamente em educação, e o país... O que faz? Tira a criança da ociosidade, mas essa educação efetiva, que faz com que a pessoa compreenda aquilo que ela está aprendendo. Né? Porque nós ainda temos uma educação ainda do século passado, que era a educação do decoreba, né? Do decora. Sim. Né? E que podemos alterar hoje. Ok. Ficamos muito agradecidos, Márcia. Esperamos que os internautas que assistiram essa entrevista, né, tenham gostado e que possam compartilhar, porque acreditamos que tem muita coisa boa e que pode ser disseminada e difundida no intuito até de ajudar pessoas com informações sobre um tema tão relevante como esse, né? E o programa Visão, então, agradece, e a Web TV Fronteira também. E vamos sempre contar com o prestígio de vocês, internautas. E fica agora um espaço para a tua despedida. Quero agradecer muitíssimo novamente o convite. Muito obrigada. É um prazer estar aqui. Quero só deixar uma mensagem às meninas, mulheres que estão percebendo essa violência doméstica que estão sentindo, né? Converse com alguém íntimo de vocês. Contem às famílias. Venha e converse, explique o que possa estar acontecendo. Tirem todas as suas dúvidas. Não deixem se alimentar essa situação, que é uma situação problemática e que nós como sociedade, também temos o dever de ajudar quem está sofrendo. Ambas as famílias, sejam elas do agressor, seja ela da vítima, nós como sociedade, nós como o poder público, a sociedade e as vítimas e agressores podem resolver isso e terminar com essa cultura da violência.